Olá, amigos dessa casa querida, Lar João Batista, onde o amor habita, onde o trabalho no bem reside, onde todas as possibilidades de construção de boas relações na paz e na harmonização que o Cristo nos confere existe. É uma honra, uma gratíssima satisfação estar de retorno a uma casa que sempre me possibilita trabalhar no bem para o bem, uma casa que sempre me acolhe e me abraça com muito respeito, com muita deferência. Todas as vezes em que tive a oportunidade de estar na forma presencial, fui muito bem acolhida pelos trabalhadores que aí laboram, pela minha querida amiga Joanilda do Departamento Doutrinário, pela minha queridíssima irmã e amiga Bel, que trabalha aí nessa questão administrativa, levando o trabalho de Jesus para todos que aí estão. Então, eu, na possibilidade de estar também por esse meio virtual, onde nós já nos encontramos, também recebi os fluidos que nos animam, que nos educam, que nos colocam numa situação muito positiva, quando pude fazer o primeiro trabalho, e agora estamos aqui de retorno para realizar mais uma tarefa, por esse meio que é um meio virtual, que é um meio que nos é possibilitado neste momento devido à questão de uma crise sanitária pela qual o Brasil e o mundo passa, mas exercendo a nossa gratidão à espiritualidade, porque nos possibilita ter esse meio para divulgar a doutrina que liberta, para falar da palavra do Cristo, para nos renovar psiquicamente, fluidicamente e ter a certeza de que somos sempre abraçados pela espiritualidade amiga. Portanto, eu já solicito neste momento que os espíritos que coordenam os trabalhos do Lar João Batista, que Jesus e a Mãe Maria nos conceda, nos permita, no dia de hoje, trazer uma mensagem que seja uma mensagem consoladora, uma mensagem de reflexão e que nós possamos sair daqui melhores do que chegamos. A proposta da casa no dia de hoje é para que possamos falar de um tema muito relevante e muito significativo. Andar com fé eu vou. E como precisamos andar com esse instrumento libertador que é a fé. Como precisamos, meus amigos, nos fortalecer em algo que nos sustente diante de tantas adversidades, diante de tantas inquietações, diante de tantas incertezas. E para mim é um presente poder falar de um tema que é renovador, de um tema que é necessário para que nós possamos entender que este é o caminho que vai possibilitar a nossa libertação de muitas questões, se não de todas. É o caminho da fé. E o que é que representa essa palavra tão diminuta em termos de grafia, mas tão generosamente enorme em sentido literal? Fé. A fé está ligada ao que eu acredito. A fé está ligada à confiança. A fé está ligada ao sentido que eu emprego na minha vida, em quem eu vou depositar todas as minhas credibilidades para caminhar neste mundo de provas e expiações. Este tema que está inscrito e escrito no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho, nosso carro-chefe para nos libertar dos nossos aprisionamentos morais. O Evangelho, que é o grande educador de sentimentos. Gosto sempre de usar esse termo, já faz parte do meu vocabulário diário, não apenas nas pré-leções doutrinárias, mas na minha caminhada do dia a dia, eu gosto de dizer que o Evangelho é o grande educador de sentimentos. O Evangelho que é educativo, que é explicativo, que é terapêutico, que é um instrumento que nos renova cada vez que nos debruçamos sobre ele
e nos permitirmos entender o seu chamado e nos permitirmos entender a higienização fluídica que ele faz para conosco quando nós verdadeiramente nos abrimos para compreender. E a nossa dificuldade em compreender o Evangelho é exatamente porque ele trabalha no âmbito moral. Ele trabalha com as questões morais. Ele trabalha com a nossa essência, com o que nós precisamos renovar de positivo e dirimindo e trabalhando de negativo, porque todos nós temos questões positivas e questões não menos positivas para serem trabalhadas diariamente. Não fosse, já fôssemos espíritos de escola, estaríamos no mundo dos mundos felizes, quiçá nos mundos celestes. Então, para esse trabalho de renovação mental, de renovação fluídica, nós precisamos muito estar com esse carro-chefe sempre próximo de nós. E o tema proposto pela casa no dia de hoje, ele está no capítulo 19, a fé que transporta montanhas, Evangelho segundo o Espiritismo. E eu peço licença aos companheiros para ler uma pequena passagem desse capítulo que vai nos oportunizar, reflexionar e discorrer ao longo do tempo que nós dispomos sobre esse tema, que é um tema para seminário. É um tema que não se esgota. É um tema que, se nós fôssemos verdadeiramente discuti-lo num âmbito muito maior, nós ficaríamos aqui horas e não esgotaríamos todas as suas possibilidades. O Evangelho nos diz o seguinte: porque na verdade vos digo, que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, diríeis a este monte, passa daqui para colar, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Mateus capítulo 17. Nós temos na abertura desse capítulo, essa passagem fantástica de Mateus, citando uma passagem muito significativa que teve com o Mestre. Nós sabemos que o Evangelho não foi escrito por Jesus. O Evangelho foi as passagens que aí estão contidas, que o codificador Kardec organiza no Evangelho segundo o Espiritismo, mas que já existiam seus escritos, foram feitos por Mateus, Marcos, João e Lucas. Desses, Lucas não conviveu com Jesus. Já tive a oportunidade de ouvir em algumas preleções de outros companheiros, quando nós nos oportunizamos estudar e ouvir outros companheiros, nós aprendemos muito com esses. E já ouvi algumas indicações literárias de companheiros que estão na seara também estudando, de que, especificamente, desses, o que conviveu mais de perto com Jesus foi Mateus. Lucas não conviveu, foi Mateus e João. E até o próprio Marcos teria convivido muito mais com Pedro. Ouvi já de companheiros que estudam essas questões e estou me debruçando para ampliar a pesquisa a respeito. Mas o que é que nos interessa de fato neste momento? Essa citação de Jesus que nos diz, ele fala de um grão de mostarda, que se a nossa fé for tão com raízes profundas, for tão condensada positivamente no crer, no acreditar, no estar totalmente ligado a Jesus, nós podemos transportar, a fé que transporta a montanha, poderemos fazer como um grão de mostarda. Eu não sei se os companheiros já tiveram a oportunidade de ver um grão de mostarda. Eu tive a oportunidade uma vez de ver que uma companheira nos mostrou em uma casa irmã, e é diminuto, é tão mínimo. E aí Jesus, na sua sabedoria, que nos falava por parábolas, e parábolas são alegorias, o que ele faz? Ele traz uma citação fantástica, porque ele diz assim: porque na verdade vos digo, que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, dirias a este monte, passa daqui para colar, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Ou seja, a nossa capacidade de credo, de confiança tão grande, que nós poderíamos fazer uma série de acontecimentos ditos fantásticos, nos seria possível se nós acreditássemos. E temos várias passagens
na história, onde o mestre esteve presente, a exemplo daquela passagem belíssima, onde Jesus caminha pela água, né, num momento de tempestade muito intensa, em que Pedro, o seu fiel escudeiro, pede, né, ajuda e ele diz, vem. A forma imperativa como Jesus diz, vem, é no mesmo que dizer, acredite, vem até mim, Pedro, você consegue caminhar sobre as águas. E Pedro começa a fazê-lo. Ele começa a fazê-lo com toda segurança. Mas aí os companheiros que estão no barco, né, um barco balançando, o barco do qual ele desceu, os companheiros começam a dizer que vão morrer, que vai afundar. Ele aí vacila. Quando ele vacila, ele começa realmente a perder aquela posição que ele estava começando a caminhar. Ele aí começa a sentir que vai afogar e pede ajuda. Jesus vem e diz, homem de pouca fé. Por quê? Porque essa fé, meus amigos, ninguém vai nos dar. Ninguém vai construir dentro de nós. Ela é uma conquista. Ela é um acontecimento que passa por nossas vidas a partir do que nós construímos. Ninguém vai dizer, Raimunda, tenha fé que existe um mundo celeste. Se Raimunda não quiser acreditar e não quiser verdadeiramente entrar nesse movimento de confiar que existe esse mundo celeste, serão palavras ditas ao vento. Né? Então, nós temos essa abertura aí no capítulo, e aí nós temos o texto nos diz, o mestre nos faz refletir sobre quanto somos descrentes nos momentos difíceis. E aqui nós fazemos parâmetro de mais um recorte. Exercitar a fé em momentos de abundância, em momentos onde tudo está muito bem, está tudo muito tranquilo, onde nós estamos serenos, sem nenhuma atribuição que nos cause desconforto, é muito fácil. Mas o grande testemunho é exercitar a fé nas dificuldades. O grande testemunho é, diante de uma grande adversidade, de uma dor profunda, exercitar a fé. Que desafio, hein, meus amigos? Que desafio poder dizer assim, em um momento como esse, que estamos vivenciando, um momento de pandemia, um momento grave, um momento sério, um momento de grande reflexão que nós precisamos fazer. Outro dia, um companheiro me dizia assim, Raimunda, você acha que depois que nós passarmos por tudo isso, as pessoas vão verdadeiramente se transformar? Eu disse, eu não tenho essa resposta, eu não posso dizer isso, porque eu não estou no coração, nem na mente de ninguém. Mas eu posso falar por mim, que é o momento em que eu estou refletindo sobre muitas questões. Muitas questões. E que, ao passar por tudo isso, e tendo a permissão e a misericórdia de Deus de vencer tudo isso com saúde e poder contar essa história mais adiante, eu vou estar com uma outra ideia de muitas questões. Ideias que já vinham sendo muito transformadas e modificadas quanto a uma série de situações que existem no mundo, que me foi permitido por conhecer a doutrina e me mostrar que algumas questões que nós valorizávamos tanto já não são tão importantes. Esse conhecimento doutrinário, atrelado a este momento de grande prova, para mim está sendo educativo, está sendo muito pedagógico. E eu acho que para um sem número de pessoas. Né? Então, o que acontece? Aqui na mensagem evangélica, na mensagem do texto do Evangelho, ele diz que, volto a repetir, o mestre nos faz refletir sobre quanto somos descrentes em momentos difíceis. Esse é um momento muito difícil. Imaginem, meus amigos, em pleno momento de falta de ar causado pela Covid, pelo coronavírus, porque quando ele chega de uma maneira mais agressiva, ele vai para os pulmões, né? E é o local onde é mais afetado. Agora a medicina já admite que ele tem uma agressividade muito grande sobre todos os órgãos, né? Qualquer órgão
que ele atue de uma maneira mais intensa, ele pode causar danos, muitas vezes irreversíveis, ou que deixa sequelas muito grandes. Mas, assim, seu foco me parece, falando aqui no geral, porque as pessoas se queixam muito da falta de ar, são os pulmões, bilateral, né? Ele vai e causa todo aquele desconforto. Imaginem, meus amigos, exercitar a fé neste momento com falta de ar. Eis o grande desafio para todos nós. Imaginem diante de uma prova de uma mãe cujo filho desencarna e os pais nunca acham que vão enterrar seus filhos. Numa lógica nossa, que estamos aqui, né, encarnados, nós achamos sempre, porque na lógica divina o funcionamento é muito diferente. Mas numa lógica nossa de caminhada aí da vida, nós achamos sempre que o processo natural é que os pais enterrem os filhos e não seja o contrário. Imaginemos a dor de uma mãe, não podemos nem mensurar, não podemos nem pensar na questão dessa. Tenho mais de uma amiga, companheiras de doutrina que viveram essa dor e que quando nos falam, né, trazem uma carga de emoção muito grande e nós nos solidarizamos. Imaginem testemunhar a fé neste momento. É isso que Jesus está nos conclamando. É esse chamado, é essa discussão que ele nos traz nos momentos difíceis. Né? Momento em que uma mãe, como eu me recordei essa semana, eu estava pensando sobre essa questão, uma mãe que tinha filhas trigêmeas e todas as 3 filhas tinham problemas de renal crônico, faziam hemodiálise, e todas as 3 sabiam que precisavam fazer transplante, e essa mãe ia ter que doar o rim para alguma delas. Testemunhar a fé. Momento difícil. E o Evangelho continua. Que temos muita teoria, mas na hora da prova fraquejamos. Somos todos convocados ao testemunho em muitos momentos. E na hora da prova nós fraquejamos, como Pedro fraquejou naquele caminho, no caminhar para o mar, né? Caminhar sobre as águas. Porque Jesus diz, vem! Aquela palavra, essa foi imperativa, assim, ó, confia, com aquele olhar, né, sereno, mas tão significativo. E aí Pedro vai. Quando ele ouve lá, vamos afundar, aí, pronto. Ele realmente começa a cair. Então vejam, nós fraquejamos. É o grande chamado do Evangelho. Jesus nos dizendo por quê? O que é que nos acontece que na hora mais difícil nós entramos nesses processos? E aí continua o questionamento. E que uma pequena dose de fé já nos faria maravilhosos. Ou seja, o que é que acontece? De que maneira nós nos comportamos? O que é que nos chama a atenção para que nós façamos um movimento diferente? Por que nós fraquejamos? Que medo é esse que é maior do que a confiança? E aí nós vamos compreendendo por que estamos no mundo de provas e expiações. Porque, como muitas vezes nós dizemos assim, já estamos caminhando para a regeneração. Esta regeneração ainda demanda muitas transformações. E da regeneração para outros mundos, mais ainda. Então ele diz aqui, ó, olha aqui, que temos muita teoria, mas na hora da prova fraquejamos. Porque a teoria nós temos muito discurso. Eu posso, eu aconteço, eu não temo nada, minha fé é inabalável. E aí nós vivemos uma grande prova e começamos a nos revoltar. Começamos a ter um discurso contrário aos desígnios divinos. Então nós não aceitamos. Aceitamos tudo para o outro. E em muitos momentos temos um discurso lindo para o outro. Olha, tenha fé. Essa situação que você está passando é natural. Todos nós passamos. Todos nós vivenciamos. Quando chega para nós nos vitimizamos. E queremos a compreensão do mundo inteiro
porque estamos passando por um momento muito ruim, mas não compreendemos o do outro. Aí vem a questão da empatia, a questão da misericórdia, vem me colocar no lugar do outro, né? Então, quando ele fala do falso discurso, é essa fala de que tá tudo bem, não, eu confio, está nas mãos de Deus. Aí ocorre algo que sai das nossas mãos, porque nós não temos controle sobre nada, amigos. Nós não administramos nada do jeito que pensamos que administramos. E estamos aí com uma resposta muito significativa com essa pandemia, que veio um vírus para nos mostrar como somos diminutos, como todo o planejamento que tínhamos orquestrado em nossas vidas, de fazer, esse ano está tudo resolvido. Eu vou fazer, vou comprar a casa X, eu vou investir no carro Y, eu vou fazer todo aquele processo daquela viagem. Aí veio a Covid, o coronavírus, e disse, parou tudo. O teu planejamento não vai adiante. Agora você vai se recolher. Agora todos vocês vão se recolher e vão esperar e caminhar. E se trouxermos para o âmbito do Pai, Ele nos conclama e nos diz, agora serenize, acalme. Aí vamos para a Joana de Ângeles, que nos diz, né? Vamos silenciar as ansiedades, os tormentos. É hora de parar e esperar os desígnios. Será que nós estamos satisfeitos com esse momento de ter que parar e nos submeter aos desígnios divinos? E mais uma vez, toda vez que eu utilizo essa palavra submeter, e ela vem muito nos textos, religiosos, então é uma palavra que nós às vezes nos revoltamos. Eu não vou me submeter, eu não sou submisso a nada. Quando nós falamos submeter, é essa questão da aceitação. Não é a aceitação da prostração. Eu não brigo, eu não luto contra o que está aí posto, porque tudo... Não é isso. E a divindade não trabalha dessa maneira. Os espíritos laboram e trabalham muito. Trabalham, produzem. Mundo espiritual é de produção. Produção e de resignação positiva. Que resignação positiva é essa? É eu acreditar que eu me organizo, eu traço uma diretriz, eu traço metas, mas a diretriz maior quem tem é Jesus, é o Pai Celestial, é a espiritualidade. E no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, pedis e obtereis, que nós fazemos pedidos e quando os nossos pedidos não são como queremos, nós nos revoltamos. E quando nos debruçamos lá nesse capítulo, nós vamos ver que pedidos estamos fazendo. Que relação eu estabeleci com a divindade para entender que o que eu peço, muitas vezes, que eu não recebo, que eu me revolto, mais adiante eu tenho que trabalhar gratidão porque eu fui retirado de algumas situações, às vezes, muito difíceis, que eu não iria dar conta. A divindade. E aí, nesse capítulo da fé, que é o nosso carro-chefe, mas que está relacionado a tudo o que estamos falando, porque tem a ver com fé, o pedido, quando eu faço, eu estou depositando na divindade a confiança para que aconteça. E quando eu deposito essa confiança, eu preciso depositar de maneira tal que da forma que ele seja atendido e aconteça, eu demonstre essa confiança. Eu não exija, eu não faça barganha, porque nós fazemos isso, né? E aí, o texto evangélico continua. E que uma pequena dose de fé já nos faria maravilhas. Olha como Jesus, olha como os Espíritos são benevolentes, né? Que ele diz assim, e que uma pequena dose de fé já nos faria maravilhas. Ou seja, nossa fé é tão falha, é tão diminuta. Aí ele pede uma pequena dose, já faria maravilhas. Imagine se nós entregássemos. Imaginemos, meus amigos, se confiássemos. Olhe, está nas mãos do Pai. Que prodígios aconteceriam na nossa vida.
né? Mas ele generosamente, ele diz assim, uma pequena dose. Então, nós precisamos exercitar, trabalhar. Olha o nome, exercitar a fé. Tudo é um exercício. Como é que eu faço? Como é que eu exercito a fé, Raimunda? Tem receita pronta? Não. Não existe receita pronta para exercitar a fé. Eu vou construindo essa relação de confiança com o divino. Eu vou me entregando. Essa entrega é muito particular. Ah, mas por que João, tudo que ele quer ele consegue, eu não consigo nada? Que relação é essa que eu fico me comparando com... E o que João está conseguindo na sua vida? É mérito dele. E a relação que ele tem com Deus é muito particular. Eu não posso ficar nessa comparação. Ah, você está vendo que todas as mazelas do mundo vêm para mim. E Raimunda toda hora está aí, ó, ganhando presente. Você tem cuidado. Também com a energia que eu estou vibrando. A energia da inveja, a energia do estar disputando situações. E aí o texto continua. As montanhas que serão transportadas são um simbolismo dos nossos problemas, das nossas o quê? Dificuldades. Então, como Jesus falava por parábolas, ele mostra essas montanhas são simbolismo das nossas dificuldades, dos problemas que nós enfrentamos. Como é que eu enfrento esses problemas? Quando ele diz assim, transporta-te daqui para colar. Ou seja, esses problemas, se eu os enfrento e os entendo como algo que me movimenta, que me tira de um marasmo, e que eu preciso ir lidando com eles, trabalhando para que eles sejam algo que não me incomode mais, eu vou compreender que eu posso vencer essas dificuldades. Talvez não no tempo que eu queira, porque o meu tempo não é o tempo de Deus. E nós, às vezes, na nossa ansiedade, nós somos muito imediatistas. Eu estou vivendo uma situação agora, tenho que melhorar agora. Será? É paulatino. Olha o exercício. E ao ter que dirimir conflitos e situações difíceis, eu trabalho a paciência. A paciência que também está no Evangelho. É um item do Evangelho. Eu trabalho os meus estados egóicos. Egoísmo, que também está no Evangelho. Por quê? Porque muitas vezes eu acho, e eu quero crer, que o mundo gira em torno de mim. Então o problema de Raimundo é maior, é muito maior do que o de Maria, do que o de João. Então Jesus tem que olhar logo para Raimunda. Ora, afinal de contas, Raimunda está fazendo 50 mil palestras, já encheu 50 mil copos de água fluidificada, já contou histórias da doutrina para tanta gente. Como é que Raimunda não é beneficiada? E o que é que Raimunda está fazendo tanto, está trabalhando tanto e não está sendo visto? Raimunda não entendeu nada do que está fazendo. Não é a quantidade de palestras que eu fizer que vai me tirar das questões que eu preciso enfrentar. Não é a quantidade de águas fluidificadas que eu possa ter distribuído no salão doutrinário, e fiz isso muito tempo na minha vida, com muita honra, muita felicidade, né? Com muito aprendizado no lidar com o outro, que vai me tirar dos problemas que eu precise passar. Não serão a quantidade de aulas, de exposições que Raimunda fizer, que vai fazer de Raimunda alguém blindada quanto às questões que precisam ser vividas por ela. Não é a quantidade, é a qualidade do que eu empreendo. É a forma como eu lido e me dou para os trabalhos com Jesus. É a relação que eu estabeleço com o divino, onde eu não faço trocas, onde eu não faço acordos que me beneficiem, onde eu possa, sim, estar envolvida por essa aura de amor. Neste momento aqui que eu estou podendo falar para os amigos, para os companheiros do Lar João Batista e todos os internautas que nos acompanham por essa rede de amor, eu estou recebendo fluidos balsâmicos regeneradores. Eu estou trabalhando os meus estados mentais.
Eu estou trabalhando o meu campo orgânico. Eu estou recebendo da espiritualidade intuições para falar de situações que no meu roteiro inicial não tinha nem colocado. Mas que aí os espíritos, na sua inteligência, na sua sabedoria, os espíritos que trabalham no Lar João Batista, vêm e nos trazem intuições para serem trabalhadas neste momento, que é uma necessidade desse espírito que vos fala e de quem nos ouve, e dos irmãos invisíveis que aqui estão nos ouvindo, buscando se renovar também. Existem os que estão nos orientando de uma pleiade mais educada, de uma pleiade do bem. Existem aqueles menos esclarecidos que estão sofridos e que se aproximam aqui de nós e de quem está nos ouvindo para receber os fluidos balsâmicos, para nos educar, porque este momento é um momento de educação. Doutrinária é estudo, doutrinária é terapia da alma. Doutrinária é momento em que nós nos renovamos fluidicamente. E precisamos, estamos nesse meio, estamos acompanhando das nossas casas, do local onde podemos, estamos sendo trabalhados. A questão fenomênica, o fenômeno, a sala mediúnica, é importante, é necessária, mas a autoeducação, a doutrina, ela tem um princípio filosófico, religioso e científico. Estamos aqui nos educando, nos trabalhando. Este é um trabalho mediúnico, sim. Precisamos sair dessa ideia equivocada de que trabalho mediúnico somos nós dentro de uma sala fechada. Eu sempre estou trazendo essa questão, porque inclusive nesse momento de pandemia, ouço muito isso, de companheiros inclusive que ligam, que me falam, porque eu não estou me sentindo bem, porque eu estou sob muito assédio e eu estou sentindo falta da mediúnica. A espiritualidade sabe por que ela nos colocou neste momento, nesse formato. Estamos trabalhando mediunicamente? Estamos. Quando nos reunimos virtualmente para um grupo de estudo, fazemos as vibrações e pedimos à espiritualidade que nos oriente, nós estamos fazendo trabalho mediúnico. Então, essa ideia, né, que precisa ser trabalhada, por que eu estou trazendo isso e qual é a relação com o tema? A fé que nos renova nesta modalidade de trabalho. Porque aqui os espíritos estão atuando, mas é uma tela fria de um computador, Raimunda. É uma tela fria de um celular. É um meio mecânico. Amigos, a espiritualidade é sábia. Eles não nos colocariam nesta modalidade se não existisse uma necessidade de fato de direito. Vamos continuar. Aí no texto nós encontramos as montanhas que serão transportadas, como eu já disse anteriormente, são o simbolismo dos nossos problemas, das nossas dificuldades. São também as nossas limitações, os nossos defeitos e imperfeições. E no Evangelho nós temos vícios e virtudes. Essas imperfeições morais são muito bem trabalhadas no Evangelho. Que imperfeições são essas? Egoísmo, orgulho, cólera, vaidade. E as virtudes, o amor, o perdão, a capacidade, a caridade e amor, né? Esses são virtudes que nós precisamos estar regando a cada dia e diluindo paulatinamente os vícios morais. Vamos, quando acabar essa preleção doutrinária, Raimunda vai ser menos egoísta do que o que é? Raimunda vai ser menos orgulhosa do que o que é? Raimunda vai ter excluído da sua vida esses processos de vícios morais? Excluído não, mas já vai ter trabalhado uma pequena semente para, ao acabar aqui, repensar sobre condutas que viria tendo antes daqui. Esse é o exercício da reforma. Esse é o exercício da comunicação com o divino. É isso, meus amigos, que nós temos tanta dificuldade, porque nós entramos, às vezes, numa briga interna, mental, estressante, paralisante, que nós ficamos assim, mas eu estou na doutrina há 30 anos.
Estou há 40 anos. E não consigo deixar de ficar com raiva de tal situação. Já essa pessoa que chegou agora, tem pouco tempo, a pessoa já tem um outro olhar, já tem uma outra postura. Nós ficamos sempre nos comparando. Não é o tempo de doutrina. Eu posso conhecer o livro dos Espíritos, todas as questões, as 1019, né, que eram 1018, desmembrada para 1019. Eu posso conhecer com todo o discurso das perguntas que Kardec elaborou e das respostas dos Espíritos. Mas eu posso não tê-las trazido nenhuma para a minha vida. Ah, eu tenho 40 anos de doutrina, sim, mas todas essas questões que eu conheço e que eu verso com tanta propriedade, eu trouxe para o meu interno? Viver o Evangelho. Nós temos N palestras na rede, né, gravadas e não gravadas, sobre essa questão que não se esgota. Quando alguém nos pergunta, você vive o Evangelho? O que é viver o Evangelho? É trazer os ensinamentos do Evangelho para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para o nosso coração, para o nosso mundo íntimo. Ah, mas eu sei todos os 28 capítulos. Eu conheço todos os textos de Lucas, de Mateus, de João, de Marcos. Sim. Mas eu vivo. Eu consigo, diante de uma negativa de algo que eu tanto quero, receber com serenidade? Ou eu fico colérico e quero destruir tudo? Eu furo a fila da vacina? Tenho 30 anos de doutrina. Conheço todo o Evangelho. Eu furo a fila da vacina? Eu estou vivendo o Evangelho? As nossas imperfeições. Que nós precisamos nos observar. Precisamos nos trabalhar. Todos nós as temos. Não as tivesse, seríamos espíritos da envergadura de Dr. Bezerra de Menezes. Seríamos espíritos da envergadura de Joana de Ângeles. Seríamos espíritos da envergadura de São Francisco de Assis. Mas sou Raimunda, tentando vencer as minhas iniquidades, como diz um companheiro da doutrina que eu gosto muito, um amigo querido. Né? Mas isso não pode me trazer angústia, nem me trazer o sentimento de culpa, nem me baixar minha autoestima e dizer, eu sou tão imperfeita que eu não consigo fazer um movimento para me melhorar. Não, de jeito nenhum, não é isso que a doutrina nos diz, nem é essa a proposta de Jesus nas nossas vidas. Jesus é amor, Jesus é alegria, Jesus é perdão, Jesus é renovação. Então, quando ele diz aqui, ele traz esse chamado, ele não está num chamado, num discurso condenatório, não. Ele está no chamado educativo. A doutrina é educativa, é pedagógica. E nós, trabalhadores da doutrina que não gostamos de estudar, temos dificuldade de entender. Por quê? Porque eu não quero estudar, eu não me permito nem conhecer. E aí vejam que ele diz, as montanhas que serão transportadas são o simbolismo dos nossos problemas e dificuldades. São também as nossas limitações, os nossos defeitos e imperfeições, que precisam ser vencidos, precisam ser trabalhados. E continua o texto evangélico. Jesus nos conclama ao entendimento que nada nos será impossível se soubermos usar esta força poderosa, essa força espiritual. Que força é essa, meus amigos? A força que emana do alto para nós. A força que chega até nós através das intuições, através de um amigo que bate à nossa porta e traz uma mensagem consoladora, através de alguém que nos manda uma mensagem de WhatsApp, que é um meio frio também, mas dizendo um bom dia, que o seu dia seja maravilhoso. Por isso que evitemos mensagens de destruição, mensagens que só falam de situações que não vão nos levar a lugar nenhum, a não ser adoecimentos internos, a situações de desconforto, de desequilíbrio. É tão bom, logo de manhã, nós abrimos o nosso celular, né? Abrimos as mensagens e vemos lá que Jesus possa guiar seus passos no dia de hoje. Que a espiritualidade lhe abrace, que você respire fluidos regeneradores. Isso é tão bom. Isso é fazer o bem. Isso é vencer as nossas iniquidades. Isso é trabalhar as nossas imperfeições.
Por quê? Porque eu estou me propondo ao serviço no bem, à paz que renova, ao trabalho no amor, à caridade, a ouvir o outro, a nos colocar no lugar do outro, a trabalhar a misericórdia, tão bem trabalhada também no Evangelho, no capítulo 10. Andar com fé é andar com Jesus. É seguir os passos deste modelo e guia da humanidade, questão 625. É nos permitir entender que as forças divinas nos renovam e nos levam pelas veredas da justiça sempre. Andar com fé é dizer obrigada, Senhor, porque nós chegamos até aqui em um momento difícil da humanidade, numa crise sanitária das mais terríveis e educativas, e chegamos com saúde. Chegamos vencendo uma série de obstáculos. Andar com fé é agradecer aquele irmão que leva o pão para aquele outro irmão que está caído na rua e que não tem um alimento, quando nós temos as 3 refeições no dia e às vezes ainda colocamos defeito porque não gostamos daquele prato. Andar com fé é trabalhar a gratidão sempre. É trabalhar a gratidão porque nós temos a nossa mente, temos a nossa saúde mental, amigos. Isso é um patrimônio inenarrável. Nesse momento de pandêmico, quantos irmãos desalinharam completamente com processos de depressão sérios, com processos de pânico sério, de transtorno de ansiedade sério, irmãos que perderam, despersonalizaram, inclusive. Inúmeros casos têm chegado para mim, eu orado, pedindo a misericórdia de Deus e pedindo a minha renovação, pedindo que esse patrimônio fique aqui, concentrado nesse trabalho do bem. Quando ideias intrusivas, ideias de destruição, ideias que nos desorganizam cheguem no nosso campo mental, vamos abrir o Evangelho, vamos ouvir uma preleção doutrinária, vamos buscar ajudar alguém para não sermos vítimas de nós mesmos, dos nossos pensamentos que se coadunam com aqueles menos esclarecidos que estão também nesta seara aí, né, de dificuldades. Andar com fé é agradecer. Agradecer sempre. Como eu, neste momento, agradeço a essa casa querida, que mais uma vez me oportunizou falar de algo tão sensível, mas de uma profundidade tão grande, de dizer da minha alegria, do meu amor, do meu respeito aos companheiros que a elaboram, a uma casa que está erguida em bases sólidas de amor, de trabalho, de luz e de esperança. Eu desejo a vocês muita paz, muita luz, muito amor nos corações, que nós possamos em breve nos encontrar presencialmente, não esquecendo que este breve será o tempo de Deus, porque andar com fé é confiar neste Deus que vai nos dizer o momento certo e a hora certa de nos reencontrarmos presencialmente e nos darmos um abraço fraterno. Que Deus nos abençoe.